A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Eu sou um cara, né, com 55 anos, na crise, assim, de céus, vida, né? Uma coisa meio hard daquela hiena dos desenhos animados da televisão, né? Que já tem uma trajetória, né? Eu estava falando, não lembro com quem, que eu acho que eu acho que a maior parte das propostas que eu me fiz com o Maurício lá aos 15, 20, 25 anos, eu realizei, talvez não tenha realizado da forma que eventualmente eu tenha sonhado, mas eu fiz. Não posso me considerar um frustrado nessa questão, principalmente na questão profissional, de pensamento social, né, de engajamento dentro do meu grupo LGBT, né? Não, acho que não, acho que e tentando, neste momento da minha vida, como professor, como pesquisador, como debatedor, como cidadão, encontrar elementos, como um fã do cinema e da televisão, né? Encontrar alguns elementos que possam ser o combustível para o resto da minha vida, como esses foram para esse período anterior. É assim, quer dizer, eu tenho um monte de coisas que eu pensei, já fiz, acho que já está lá. Tem algumas coisas que ainda me seduzem, mas não como eu gostaria, né? Então eu estou querendo ser seduzido por questões aí, para poder viver esses próximos 30 no balanço dessa sedução. Eu sou a primeira geração brasileira a ser criado pela babá eletrônica. Eu não sei se ainda se usa esse termo, mas há algum tempo atrás se chamava, não é, a televisão de babá eletrônica. E se a gente fizer as contas, né, eu nasci em 1964. Eu tinha 6 anos no momento em que a TV Globo se transforma em Rede Globo, portanto, começa aquela questão de ter uma audiência, os anos 70 como a grande década de ascensão da televisão, da Rede Globo em proeminência, e atrás dela a TV Tupi e a Bandeirantes, né, falando do âmbito de São Paulo e no país inteiro, em maior ou menor extensão. Mas veja só, em 70 eu tinha 6 anos. Eu venho de uma família de classe média baixa, proletária quase, né? Meu pai era um pequeno empresário, mas antes foi torneiro mecânico. Minha mãe foi empregada doméstica, cuidava dos sobrinhos em algum momento, trabalhava na rua em outros tantos. E eu, estudante de escola pública, e sempre, né, já naquela época, a escola pública nos retinha na sala de aula por 3 horas. Eu lembro, como se fosse hoje, que a minha aula matutina começava às 7 da manhã, mas às 10h30 eu já estava em casa. Às 10h30 eu já estava em casa e já estava na frente da televisão. E eu saía da frente da televisão às 10 horas da noite. Eu era um cara que pouco ia para a rua. Em alguns momentos da minha infância, eu brincava no quintal ou brincava na rua, mas quando estava brincando no quintal, por exemplo, estava ouvindo o rádio da minha mãe. E quando estava dentro de casa, eu estava na frente da televisão. E eu me lembro nitidamente, quando criança, a gente chegava em casa, assistia a sessão Globinho, que era Fred Flintstone, Manda-Chuva, né? Ou aqueles desenhos da manhã. Depois vinha o telejornal, né? Não sei em que ano começa o Globo Esporte, mas alguma coisa ali nos anos 70 para 80, mas nos anos 70 que eu me lembro. Depois o Jornal Hoje, depois a Sessão da Tarde, né? Que foi onde eu aprendi a gostar de cinema. E na medida que eu ia ficando mais grandinho, isso mais grandinho significa 11, 12, 13 anos, que eu podia ficar acordado até mais tarde, eu assistia sessão até os 13, depois aos 14 eu já fui trabalhar,
né? Aí não tinha mais essa coisa de assistir televisão durante o dia. Mas nos sábados, por exemplo, né? Uma que eu não tinha dinheiro, eu sempre morei em periferia, não ia para o que hoje nós chamamos de balada, né? Os garotos de 14, 15 anos vão, eu não ia. Eu comecei a sair aos 16, 17 anos. Então, era nos sábados, né? Era sessão da tarde não tinha, mas durante toda a semana, sessão da tarde. À noite, depois da telenovela, eu tinha a primeira exibição, que eram os filmes que estreavam no canal aberto, né? Depois de alguns meses de terem estreado, ou até anos de terem estreado no circuito de tela grande. Depois, sessão de gala e depois sessão coruja. E aí terminava, porque na minha época também a televisão não era 24 horas. Às 3 horas da manhã, mais ou menos, ficava vendo os chuviscos, né? Até começar depois às 6, 7 horas da manhã, não sei. Durante a semana, à tarde, o que tinha à tarde? Você tinha a sessão da tarde, tinha os seriados, que era Terra dos Gigantes, Túnel do Tempo, Ginny é um Gênio, A Feiticeira, Batman, aquele Batman do pau, chão, né? Aquela coisa. Guerra Sombria e Água Fresca, que foi onde, por exemplo, eu tive uma visão do que era a Segunda Guerra. Uma outra coisa que me lembro, como se fosse hoje, era uma série da TV Globo, narrada pelo Valmor Chagas, sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi a minha primeira aula de história. Eu devo muito à televisão, Daisy, e como eu, muitos jovens devem. E eu devo muito à televisão na época da ditadura, veja só. E eu devo muito à televisão à Rede Globo, à Rede Tupi e à TV Cultura, que eram basicamente... E à TV Bandeirantes, onde eu via, às vezes, filmes de terror. O Zé do Caixão, ele apresentava filmes de terror às 11 horas da noite da sexta-feira, e eu me lembro, se meu irmão não chegava nesse horário da escola, eu não assistia, porque eu morria de medo. Ele tinha que estar junto comigo. Então, a televisão, para mim, esteve sempre muito presente na minha vida e na minha formação. E acho que, igual a mim, muitos da minha geração. Né? Enfim, eu acho que se a gente tivesse que destacar programas que me formaram, eu acho que as telenovelas, né? Eu insisto, eu aprendi sobre romantismo brasileiro, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e outros tantos, nas novelas das 6 da Rede Globo, antes de ler na escola. Né? Ou concomitantemente, uma coisa puxava a outra. Né? E depois a política, inclusive, também através da televisão. Né? Eu acho que, nesse sentido, que eu acho que a gente chamava de babá eletrônica, mas uma formadora eletrônica, para o bem e para o mal. A gente pode discutir e até que ponto eu tinha um olhar conservador sobre algumas coisas e outras não, enfim, mas sim, ela estava lá presente. E insisto, talvez para essas crianças periféricas como eu, né, mas também para as crianças de classe média, que talvez tivessem outras opções, né? Tinha o clube, tinha as viagens de férias, eu não tinha nada disso, nunca tive. Nunca tive. Então, quando não estava estudando, eu estava na frente da televisão e, eventualmente, brincando, às vezes, e por um perfil meu, menos do que normalmente, na rua ou no quintal. Eu tenho algumas memórias muito frágeis, mas memórias. Por exemplo, nos anos 70, eu me lembro, como se fosse hoje, assim, do sofá vermelho, né, de Corino, né, na sala da Copa de 70 e dos vizinhos chegando em casa. Então, eu acho que televisão nós tínhamos desde 68, 69, da minha memória. Quando eu fui trabalhar com o documentário do Joel Zito Araújo, né, A Negação do Brasil, que eu vi cenas de novelas de 69, falei, gente, eu assisti isso. Então, quer dizer que a minha memória vai lá do Beto Rockefeller. Né? E isso em casa. Talvez algum resquício de alguma coisa de nós irmos nas casas dos vizinhos. Mas isso no final dos anos 60. Logo se comprou televisão na minha casa, e eu me lembro que, por decorrência da televisão colorida, demorou um pouquinho. Primeiro foi na casa da minha avó, eu me lembro que o Pica-Pau foi a primeira coisa que eu vi colorido na TV, coisa assim. Eu me lembro como se fosse hoje, chegar na casa da minha avó, que era o espaço, né? Onde os meus tios estavam, e o meu primeiro formador intelectual foi um tio solteiro que eu tinha,
que me apresentou desde Chico Buarque até Beatles, e literatura, e cinema, né? Eu fui pela mão dele pela primeira vez ver, entrei num cinema, enfim, era onde a gente tomava Coca-Cola e comia maionese, que eram coisas caras que a gente não comia em casa, enfim, era um espaço das coisas diferentes para mim. E lá a televisão era colorida. Acho que talvez 1 ano, 2 anos depois, meu pai comprou essa TV colorida. Mas houve sim essa experiência do televisinho. Me lembro vagamente de nós irmos, mas mais das pessoas vindo, e me lembro da Copa de 70, então nós indo talvez seja algo em torno de 69, por aí, né? Mas havia. E não se esquecendo que eu moro numa região periférica de São Paulo, que naquela época era muito periférica, do tipo de não ter asfalto na rua e não ter saneamento básico. Uma das nossas diversões era ficar brincando na vala aberta do esgoto, né, que tinha aquela, a gente chamava a pontinha, que era uma porta velha, um pedaço de madeira, que havia em frente de cada portão das casas, na região de Santo Amaro, né, na região de Interlagos, aqui, 3 quilômetros para frente, para dentro da cidade, a partir do Senac. Eu assistia de tudo, estava lembrando, eu ouvi Barry White recentemente aqui em casa, e tinha um cara chamado Ferreira Neto, que apresentava um programa noturno que me lembrava muito Barry White. Então eu lembrei do Ferreira Neto, lembrei do Goulart de Andrade, que eu assistia as primeiras coisas. Eu não gostava do Amaral Neto, repórter, achava horrível, né, porque eu acho que intuitiva. Ele era muito direita, né? Ele era muito assim, então já me desagradava. Eu gostava de tudo, eu assistia tudo. Não gostava muito nunca gostei da Hebe Camargo, dos programas dela, nem dela. Eu tenho uma posição muito crítica a respeito dessa personagem da televisão. E porque eu acho que, como ela era eu acho que ela construía tudo aquilo que a gente não desejava para o Brasil, né? Que ela era... diria assim, veja, basicamente, ela trazia as socialites no programa dela, Dona Silvia Maluf, né? Ela apoiava o regime através do Paulo Maluf e depois fazia campanhas de donativos, né? Eu acho que ela representava, ou ela representa até hoje, a má consciência da classe média e da pequena burguesia brasileira, né? Que faz questão que o seu empregado use uniforme, mas dá um donativo para o Médicos Sem Fronteiras e acho que está tudo bem. Enfim, ela tinha todas as condições de... Sabe o quê? Eu revendo agora um pouco, porque eu também não tive muito estômago para rever inteiro o seriado, né, e o filme. Eu acho assim, ela chamava a Roberta Close e a... Como é que chama aquela outra? O Astolfo, meu Deus. Enfim, é um outro travesti que fazia fez shows em Paris, enfim, e fazia o seu sofá, mas apoiava o Paulo Maluf, cuja política de segurança pública prendia, e quem mais fazia o quê? As travestis da Mauro Gurgel. Né? Me lembro como se fosse hoje, na revista Veja, a foto da operação do secretário de segurança de então, 78, 79, colocando no camburão as travestis que estavam nas ruas, né? Coronel Erasmo Dias era o secretário de segurança do governo Maluf, de 78. Né? Enfim, então eu tenho esta visão dela, paternalista, enfim, não me parece, nunca achei o programa dela interessante, e acho que talvez isso eu não gostava. Tem uma cena de uma novela que o Joelzito coloca com a Nissete Bruno no filme dele, né, no documentário dele, com um programa do Raul Gil, né, que é a historinha, na novela, a historinha de uma empregada doméstica negra que é cantora e vai num programa do Raul Gil, e no capítulo da novela, a Nissete Bruno, que é a patroa dela, assiste à televisão e a gente vê essa cena, né, desse programa. Se a gente pega o programa do Raul Gil lá nos anos 70,
mostrado nessa telenovela, e pega o programa do Luciano Huck, do Faustão, do Silvio Santos dos anos 80 e dos anos 70, é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, com algumas diferenças. Né? Você tem... E às vezes diferença nenhuma. Lá você tinha Qual é a Música, aqui você tem o Ding Dong. Né? Lá você tinha os shows do Milhão, do Silvio Santos, que distribuía dinheiro. Aqui você tem o Quem Quer um Milhão, do Luciano Huck. Então, esse programa, esse tipo de programa é muito comum. Né? O que o Silvio Santos tem para mim é que, na verdade, ele era o grande ídolo da minha avó, que, por sua vez, era a minha grande ídola. Ídola? Existe isso? Enfim, ídola, se é que existe, enfim. E eu passava os domingos inteiros na casa dela, no colo dela, assistindo ao programa do Silvio Santos, que começava por volta das 8 da manhã e terminava às 8 da noite, porque aí a gente mudava um pouco antes, talvez, já não lembro exatamente, mas é só checar as programações da época, para os Trapalhões, né, e depois vinha o Fantástico. E o domingo era esse. Né, e a gente via isso tudo. Agora, se você for olhar com um olhar crítico, o programa, eu me lembro da Boa Noite Cinderela, Qual é a Música, tinha o Show do Calouros, tinha os jurados do Silvio Santos, né? Tudo isso é muito criticável, mas, particularmente, para mim, a memória emocional faz parte de uma relação que eu tinha, né, de infância com a minha avó. Isto, talvez, eu com 10, 11 anos, minha avó faleceu em 77, 77, isso, 77. Então, aliás, que dia é hoje? 21? Pois, menina, hoje faz 33 anos que minha avó faleceu, veja que coisa. E é um período anterior a essa, né? Então, eu tinha o quê? 8, 10 anos que eu passava os domingos lá e passava os domingos na frente da televisão. Eu adorava a televisão, isso para mim não era um problema, né? Era uma diversão. Eu não sentia falta de nada, absolutamente. Ah, tadinho, ele não teve... Quem sabe, né? Talvez eu tivesse sido uma pessoa diferente, não... Mas se sou o que sou hoje, é por causa desse período todo na televisão, com certeza. Para o bem e para o mal, mas o que não é. Ela participou da minha experiência sentimental como uma das pessoas que eu mais gostei e mais admirei na minha vida, né? Então, isso não me impede, no entanto, de fazer todas as críticas ao Silvio Santos como uma pessoa que pensa o meio e tal. Mas não impede também de reconhecer que ele é um personagem dentro da minha história. Né? Que é aquela coisa, né? Que é a demonização. Sabe? Odeio a Rede Globo. E aí fica naquela historinha, parece faroeste, né? O bem e o mal, o cowboy e o ladrão. E aí você não resolve coisa alguma, né? Você não propõe saída nenhuma. Eu me lembro também, como se hoje fosse, eu, gayzinho, 1973, 9 anos de idade, público de Mulheres de Areia, Ruth e Raquel, Eva Vilma, e Raquel pegava o cabelinho dela e fazia assim, ó, com o cabelo. E eu me lembro de eu fazendo isso aqui, né? Não é à toa que eu sofria bullying na escola, porque a Raquel fazia, e mordia os dentes. Eu me lembro como a gente, né? Isso 1973, filhinha. 9 anos nesta pessoinha aqui. E já tinha os trejeitozinhos, né, da personagem que ele admirava, que era a Raquel, porque era má. A Ruth era chata. Né? E isso na TV Tupi, né, porque não é só a TV Globo, né, era a TV Tupi também. Eu estava vendo ontem, né, um seriado, e eu estava pensando com meus botões, como eu gosto de ver atores e atrizes interpretando. Quer dizer, o audiovisual como um todo é fascinante, né? A fotografia, a montagem, tudo isso é lindo. Mas sabe aquilo que te pega e você... Uau! Né? Para mim, é a interpretação dos atores, das atrizes, né? E eu acho que a nossa teledramaturgia tem muito disso. Né? Eu vi Mário Lago na televisão, eu vi Zimbinski, Eva Vilma, Carlos Zara, que eu não gostava muito, mas eu admito que ele é um belíssimo ator, não gostava muito do jeito dele interpretar, mas são pessoas e atores profissionais que são de excelência, né? Eu acho que eles rivalizam com qualquer outro mundo afora. E, enfim, Berta Zemel, na Senhora Bonelli, que é uma história, que é uma novela que eu me lembro até hoje, estava comentando com a professora Célia outro dia,
e era, né, são personagens fortes. Olha, eu acho que talvez não tenha me influenciado em termos de comportamento de consumo, né? Não, porque eu não tinha muita grana, o Daisy, nem dava, sabe? Assim, comprava-se um tênis quando o anterior furava, né? Eram 2 calças, no máximo, né? 3 camisas, coisas assim, não tinha dinheiro para ficar gastando, filho, né? Então, o que a gente comprava, o que influenciava era a publicidade, né? Aí você comprava um Danone, mamãe comprava um Danone para a gente comer no final de semana, né? Um saquinho de bala, essas coisas, iogurte, mas era num final de semana só, porque a compra se fazia no sábado, né? E isso, aí a publicidade, ela realmente influenciava. Agora, a teledramaturgia, os personagens não influenciavam comercialmente, mas em termos de gosto pelo comportamento humano, né? Então, as mulheres fortes, né, das telenovelas, que havia sempre, né? O melodrama requer uma mulher forte, né? Ou eu acho que talvez os jovens, me lembrei agora do Estúpido Cupido, do Mário Prata, né? Que eu acho que eu não tenho mais o bolachão, mas eu comprei o bolachão e todo aquele. E o meu interesse pelos anos 60, Beatles, vem tudo junto, né? Dentro da indústria cultural, né? Eu me lembro que o Estúpido Cupido fez um estrago muito grande em mim, no sentido de influenciar mesmo meu gosto por uma época, por uma produção cultural, né? Por um jeitão. Então, eu acho que é mais isso do que o consumo em si. O consumo, acho que é a publicidade através da televisão. No processo de abertura, durante o governo Figueiredo, de 78 a 82, não, 86, 84, né? 78, foram 6 anos, foi estendido. No meio do processo, eles deram mais 2 anos para o último governo militar. Havia um programa, salvo engano, essa jornalista, Maria Lídia, ela talvez ainda esteja na TV Gazeta, mas eu não sei o que aconteceu com ela, porque há muito tempo. Mas havia um programa na TV, meu Deus, agora na TV Gazeta, acho. Eu ia dizer TV Cultura, mas eu acho que era TV Gazeta, que era um programa do meio-dia. Então eu era um cara, eu era office boy aqui numa empresa que havia 2 quarteirões de casa. E eu vinha almoçar em casa, né? E eu vinha religiosamente no mesmo dia, no mesmo horário, que era o horário desse jornalismo, que era um jornal, veja só, TV aberta, né? Era uma mesa de debate, capitaneado pela Maria Lídia, que tinha gente como Padre, ele era Padre Godinho, que era, eu me lembro, esse já falecido, ele era, não sei se era secretário de comunicação do Jânio Quadros. Portanto, ele era alguma coisa do Ministério ou do Secretariado do Jânio Quadros. Não sei se na época do governo de São Paulo ou da presidência, nos anos 60. Mas ele era ainda anos 80, né? Então toda a moçada que teve algum papel antes da ditadura, antes de 64, e da direita, principalmente, tinha ficado no país, né? E os da esquerda estavam voltando já, porque já havia a abertura. Então aquele programa tinha desde debatedores da direita, né, como esse Padre Godinho, até o José Genuíno, que deve-se dizer foi finalmente inocentado depois de mais de década de injustamente elevado à execração pública, né? Então eu lembro muito, por isso que tanto ele quanto o Genuíno foram fundamentais para a minha formação. E lá iam o Mário Covas, então prefeito de São Paulo, né? Enfim, eram pessoas que debatiam o Lula, o Serra, então todo esse povo que estava, de alguma forma, já ocupando algum espaço no cenário político, e os que estavam voltando, né, tinham espaço nessa mesa de debates, veja só, ao meio-dia, não é às 3 da manhã, né, mas ao meio-dia, num canal aberto, embora a TV Gazeta, que fosse um canal de um espectro mais limitado, né, mas, enfim, São Paulo é um país, né? Então, esse programa foi importantíssimo para a minha formação política, eu acho, né? Ele fez eu conhecer essas pessoas, perceber a diferença de opiniões, né? Isso eu tinha 15, 16 anos, enfim.
Uma outra coisa, ainda um pouco com eu um pouquinho jovem, adulto, ainda nos anos 80, uma coisa que eu acho que é importante dentro da TV Gazeta também, enquanto formador de opinião, é o espaço que a Editora Abril obteve num determinado horário, mas eu acho que já era um horário noturno, em que estavam, e eu me lembro, não sei se eles foram lançados lá, mas foram lá que eles foram apresentados a mim. Astrid Fontinelli, Silvia Popovic, Marcelo Taz, esse que comandou também, vou esquecer o nome dele, o Roda Viva por algum tempo, já há algum tempo atrás, o Patrício Bisso, com Olga Del Volga, né? Então, era um espaço muito juvenil e de uma experimentação televisiva interessante. Durante os anos 80, ao mesmo tempo que havia o TV Mulher, né, com a Marília Gabriela, Marta Suplicy, né? Enfim, eram coisas que estavam acontecendo na TV brasileira que eram muito positivas, né? E não só na Rede Globo, mas também na Rede Globo, né? Sem querer inocentá-la, pelo amor de Deus, não é isso. É tentar mostrar uma coisa de múltiplas possibilidades. Eu geralmente mostro para os alunos aquela fotografia aérea de 25 de janeiro de 1984 da Praça da Sé. 25 de janeiro de 1984, em que a Globo insistiu em dar nos seus telejornais de que estávamos nós lá comemorando o aniversário de São Paulo. E obviamente não estávamos, nós estávamos pelas diretas já, né? No dia 16 de abril, foram mais de 1 milhão de pessoas no Engabaú. E ali, eu posso estar enganado, né? A memória não me é muito fiel. Mas aquela história de abaixo, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, estava ali, né? E foi, pode ser mito da minha cabeça, depois que colocaram 2 ou 3 carros, ou um carro da Globo de rodas para o ar, né, que a Globo finalmente cedeu e disse, ó, essas pessoas estão aqui fazendo o movimento das diretas já. Né? Então a Globo ela escondeu enquanto pôde esse movimento popular, e isso era estranho, mas aí já tinha, né, a Folha de São Paulo ali fazendo uma campanha, né, eu lembro a Folha de São Paulo como um grande alavancador desse movimento, né? A Folha de São Paulo tinha um outro perfil. Nos das diretas, uma coisa que eu não me esqueço, Daisy, é a aula do professor Timochenko Webb, agora na ECA, e eu tinha, 20 aninhos, em que ele traz a Folha Ilustrada e disse para a gente, olha, vocês não podem deixar de ler isso aqui. Né? Um professor, Timochenko Webb, um dos grandes luminares do teatro brasileiro, crítico, né? Já saudoso, e acho que ninguém hoje na academia faria isso numa escola como a Escola de Comunicações de Arte da Universidade de São Paulo. Né? Então, essas grandes empresas de comunicação tinham um papel importante. Me lembro, só para pensar como isso funciona em termos de indústria cultural, ao mesmo tempo que eu assistia muito à Rede Globo, eu lia muito o caderno de cultura do Jornal da Tarde, que não existe mais, mas era um jornal mais juvenil do Grupo Estado de São Paulo, em que lá eu conheci os textos do Rubens Evaldo Filho, que a gente pode criticar enormemente, e eu tenho críticas, mas e outras, e tinham outros, Sérgio Augusto, um monte de gente que escrevia sobre cinema lá, e eram páginas e páginas e páginas. Né? Então, se a gente junta essas coisas, veja só, a gente acaba sendo construído intelectualmente, não pelos grandes livros que vêm depois, né? Mas por esses produtos da indústria cultural. Eu estou falando da gente, que não tem grana para os grandes livros com 16, 17 anos. Né? Para o povão mesmo, do qual eu fazia parte. Eu me lembro dos que eu não acompanhei. Bom, eu me lembro, para mim, grandes eventos, a Copa. Né? As Copas, a de 70, que eu tenho aquela memória de infância. Eu me lembro da Copa de 74, que eu me recusei a assistir, eu brincava de bicicleta. Eu me lembro de uma cena de eu brincando de bicicleta na rua, enquanto havia, acho que era Brasil e Suécia, se não me engano. 74 foi na Alemanha, né? A Copa de 78, na Argentina, me lembro do jogo do Peru, em que o Peru foi comprado e perdeu de 6-0 para a Argentina, em 78, Videla, o general Videla, o ditador argentino, e a Copa ficou na Argentina. A Copa é um grande evento. Podem me esquartejar aqui, dane-se. Né? Sim. Né? Mania que as pessoas têm de menosprezar o futebol. O futebol é uma expressão importantíssima da nossa cultura.
e dos nossos mitos, né? Dos nossos heróis. Talvez por isso a gente, né, naquele complexo de vira-lata, faça a questão de atacá-los, principalmente quando eles são pretos ou pardos, não é? E outra coisa, o quê? Tipo, olha, eu devo ter visto O Homem na Lua, mas isso eu já era muito pequeno, tinha o quê? 5 anos, mas devo ter visto, não é possível que eu não o tenha. Que mais? Nos anos 80, quando houve a queda do muro de Berlim, final dos 80, começo dos 90, eu estava mais para a rua, eu já era um cara da rua. Né? A morte do Tancredo, sim, televisão. Me recusei a ver a morte do Ayrton Senna, porque eu nunca achei ele uma pessoa que merecesse o destaque que tem. Opinião pessoal, respeito. Eu tenho uma certa preconceito, assumo os meus preconceitos em relação ao automobilismo. Sabe? Não sei até que ponto ele se adequa a nós como povo. É sempre uma coisa, né, enfim, minha. Então, nunca achei ele um cara que me atraísse enquanto herói, mito, essas coisas, então não acompanhei, mas sei que foi uma comoção e que a televisão acompanhou e tal. Né? Eu acho que a morte do Tancredo foi algo que eu acompanhei bastante pela televisão. A televisão foi aqui nos... Né, o impeachment do Collor, que para a gente era uma novidade, né? Então foi rádio e TV. Eu via muito rádio durante o carro, porque eu trabalhava muito, já dando aulas e tal, e a televisão também foi uma informação importante. Né? Enfim, essas coisas, não me lembro talvez aqui que me ocorra. O incêndio do Joelma e do Andraus são coisas que eu me lembro das pessoas se jogando na televisão, embora tenha uma memória fotográfica de manchete, de revista Manchete e tal, mas eu me lembro disso sendo visto na televisão. Dessas coisas mais para aquele momento, né? Fora essas coisas mais recentes, né? Desde a morte do Papa, do João Paulo I, que foi assim, as Torres Gêmeas, a gente acompanhou tudo pela TV, né? Ainda mais na quarentena, a televisão é a minha grande companheira. Eu aprendi a fazer maratona agora, né? Eu tinha uma certa... Eu sou uma pessoa cheia de preconceitos, né? Que coisa vil. Mas eu tinha um certo preconceito, essas séries... Aliás, não é que eu tinha preconceito sobre as séries, elas são ruins, né? Eu prefiro muito mais as nacionais, mas eu conheci algumas séries e fiz maratonas que eu achei interessante, né? E estou refletindo sobre essa questão das séries e o quanto essa narrativa seriada que você faz maratona, ela difere e compete e talvez empalideça um pouco, não a qualidade, mas o papel dos filmes e do cinema no cotidiano das pessoas a partir desses meios massivos, né? Porque elas são extremamente sedutoras, né? A partir do momento que você gosta e que você reconhece nelas coisas interessantes, você embarca, né? E ela talvez aí supra uma coisa que o filme deixa um gostinho de queria mais, né? Porque eu nunca mais vou ter contato com esse personagem. E geralmente quando a gente gosta, principalmente aqueles que gostam de melodrama, né? A relação né, de identidade, de identificação com os personagens do melodrama é grande, né? Acho que talvez maior do que nos outros gêneros. Não sei, os outros gêneros talvez ainda possibilitem algum distanciamento. O melodrama com distanciamento é estranho, né? Enfim, e a série ela te dá essa possibilidade de esgotar, né? Essa vontade de estar junto. Porque tem coisas, eu estou vendo aquela This Is Us, é quase uma telenovela, né? E são 80 episódios, ainda tem mais duas temporadas. Fala, meu Deus, né? Enfim, mas claro que o cinema está aí, os filmes. Será que esses filmes de 2 horas na televisão podem ser chamados de cinema? Ou é uma outra coisa? Ou cinema tem que ter sala escura com um monte de gente mastigando pipoca? Ou falando cala a boca para você, né? Coisa que eu não suporto mais é ficar calado enquanto eu vejo uma peça audiovisual. Talvez aí a televisão seja
né, minha grande salvadora nesse sentido. A maior parte da informação jornalística que eu tenho sobre esta tragédia que nos abate hoje é através da televisão. Acho que eu e a maioria do povo, aberta sim, porque eu acho fundamental para a gente que... Eu falo para os alunos, como é que você pode querer se comunicar com o povo brasileiro? Eu começo falando para eles, embora vocês queiram, alguns de vocês queiram fazer carreira no estrangeiro, na Europa, nos Estados Unidos, pouco farão. A maior parte de vocês vai trabalhar aqui. E como é que vocês querem trabalhar a comunicação e o audiovisual no Brasil sem conhecer o povo brasileiro? E você vai conhecer o povo brasileiro, em grande medida, sabendo o que eles estão acessando em termos de audiovisual. E eles acessam a TV aberta. Outro dia eu vi um texto, uma citação de algum jornalista que escreveu e um amigo meu de Facebook reproduziu, e eu até reagi, mas depois apaguei, falei, não vale a pena, não quero mais, cansei dessas discussões de Facebook. O cara chama assim, apesar da proeminência momentânea da TV aberta. Eu pergunto, onde esse cara está? Em que país ele está achando que a TV aberta tem uma proeminência momentânea? Ela é importante para boa parte do povo brasileiro desde sempre e não deixou de ser. Talvez o eixo Rio-São Paulo e alguns espaços onde a tecnologia e o dinheiro permitem, há algum uso, e um uso importante, dos canais pagos e das redes, né? Mas eu acho que dentro, e a gente, acho que cada vez mais nós estamos sendo esbofeteados pela miséria brasileira. Né? Não são 20 milhões, são 60, 70 milhões de pessoas, ou de famílias, enfim, o que deixa ainda mais grave, que dependem desses R$600. Né? Daí a gente vê a extensão da miséria deste país. Se nós aqui, Deise, com essa estabilidade que temos, no centro de São Paulo, da maior cidade do país, temos problemas de internet para fazermos isto que estamos fazendo hoje, imagine as pessoas que estão nas cidadezinhas do interior, nas fronteiras das grandes cidades, nos bairros que nenhuma empresa quer saber, porque não tem dinheiro lá, né? E lá não é brasileiro, claro que é, a Rede Globo chega lá. O canal aberto chega lá. Não é? E os canais fechados, as Netflix da vida, não chegam porque ninguém paga. Então, acho que falar que a importância da TV aberta brasileira assim, em decorrência deste momento que vivemos, ela ainda é muito importante. Né? Então, vejo sim, porque gosto em grande medida das telenovelas, né? Estou ansioso por Amor de Mãe, saber o que vai acontecer com isso. Mas também pelo telejornalismo, acho importante, porque a gente sabe os recados que estão sendo dados para as pessoas, que as pessoas estão ouvindo, a partir do que elas vão pensar. Tudo bem, tem o Zap da família que influencia? Tem, mas tem essas outras coisas todas aí, né? E esses embates todos, e hoje principalmente, que os embates estão relativamente acirrados, que é interessante a gente ver. E vejo também os canais pagos, né? A Globo News. Eu tentei ver esse novo aí. Como é? CBN? CNN. Deus do céu. Jornalisticamente, eles são primários. Né? Se eu, que conheço a coisa, né, que posso ter um pouco mais de traquejo, fico impaciente, eu fico falando pro cara na tela, desenvolve essa tua ideia, pelo amor de Deus, que você está enrolando, não está chegando em lugar nenhum. Né? E televisão, você sabe melhor que eu, por mais que você queira construir a sua ideia, ela pode ser densa, mas ela tem que ser ágil. Ágil não quer dizer rasa. E os jornalistas, a maior parte dos jornalistas da Globo, eles são ágeis. Eles podem ser rasos, alguns, outros nem tanto. A gente pode discordar da opinião deles, mas a gente pode inclusive discordar da qualidade jornalística deles, mas não são todos. Né? E se você comparar, me parece que o povo que está chegando agora, ou que está aí há muito tempo, Band News nem pelos nomes.
Enfim, Globo News, filhinha, sorry. Quando chegou as redes sociais e a internet, né, que se falava assim, agora parece que é o mesmo texto que a gente lê lá nas teorias do cinema em 1910, ou um discurso do Getúlio Vargas, que dizia a mesma coisa, do tipo, agora a ilustração, né, irá de Benjamin a Vargas, passando por Canudo, todo mundo falava mais ou menos isso, né, que o cinema vai trazer a ilustração, a literatura, o conhecimento e a cultura para todos, né? Haverá uma disseminação democrática da informação. Parece que é o mesmo discurso que hoje se dá através da internet, né? Só que aí, é o que eu falo, aí façamos a crítica. Eu falo para os meus alunos, né? A gente tem 425 canais fechados. Aí você vai zapeando. Por exemplo, eu refiz aqui um pacote que a maior parte dele é ficção de audiovisual, né? Seja televisiva, cinematográfica. Aí você vai zapeando, você só ouve inglês. Produções anglófonas, na sua maioria, vindas dos Estados Unidos, né? Aí você ouve uma coisinha em espanhol que é patrocinado pela Netflix na América Latina. Uma coisinha, tem um canal, tem uma série judaica que aparece uma vez por semana. Tem alguma coisa alemã, e acabou. É tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa que os telejornais. Que adianta eu assistir a CNN, que ideologicamente eles estão mais ou menos no mesmo perfil, não é? Então, e aí, se você vai para frente do computador, né, eu lembro naquela época, voltando naquela época, que dizia assim: agora a juventude está menos na frente da televisão e mais na frente do computador, como se isso fosse a máxima. Mas a máxima não é essa, você tem que perguntar o que esses caras estão vendo, como é que eles se informam. Se for pela UESP, se for pela UOL, se for pela Globo.com, né, a bandequalquercoisa.com, eles estão se informando com o mesmo conteúdo, talvez a forma seja ligeiramente, mas não muito, diferente. Mas o conteúdo é o mesmo. Então eles estão na frente da televisão. Eles estão nos canais pagos, ou você vai no menu da Netflix, as séries. Mais do mesmo. Onde está o cinema asiático? Eu quero ir para o cinema das Filipinas. O Sudeste Asiático produz tanto cinema quanto Hollywood. Onde eles estão acessíveis? Não estão. Né? Você vai ter que ficar pesquisando na Deep Web. Estou exagerando, é claro, né? Mas você vai ter que fazer uma pesquisa que a tua Wi-Fi não vai sustentar muito tempo. Nem você tem muito tempo para fazer pesquisa, porque afinal você é trabalhador, né? Aí, de novo, nós estamos. Quem tem tempo para fazer pesquisa para ir atrás do cinema do Nepal é o rapazinho que vai estudar no Porto Seguro, que não vai estar interessado nisso tampouco, né? Percebe? Ou é o jovem que vai trabalhar quando o pai morrer para ele herdar a empresa. Exagerando um pouco a questão da luta de classes, mas percebe que eu acho que é uma falácia muito grande que se construiu a partir das redes e que enquanto e aí, né, o Raymond Williams fala, e aí vamos virar adorniano, Santo Benjamin que me perdoe, enquanto não houver um controle dos meios de produção pelas populações, não importa ter 328 canais, a questão, não sei, escuta, quantos aviões para os alunos, né, quantos aviões vocês conhecem que foram derrubados por rádio pirata? Eu nunca, 55 anos de existência, nunca ouvi falar de nenhum. No entanto, volta e meia, a Associação Brasileira de Empresas de Telecomunicação solta no horário nobre das rádios. Eu lembro, porque eu ia dar aula às 5, 6 horas da tarde no trânsito, eu via, se você conhecer alguma rádio pirata, que na verdade são rádios comunitárias, em grande medida, né? Pode ter a rádio do pastor safado, mas tem a rádio comunitária, e eles botam tudo, elas são perigosas porque elas derrubam o avião. Uhum. O que eles têm medo? Não é do que o avião caia na cabeça deles, porque não cai. Eu acho que mais do que a concorrência publicitária, que não há, é a concorrência da voz, do ponto de vista. E é só quando a gente der acesso a essas outras vozes e pontos de vista, aí sim, eu acho que, sabe, haverá outras questões. Agora, que bom que tem Netflix, porque você tem um leque muito maior do que Sessão da Tarde, primeira exibição,
e sessão de gala, como na minha época. Mas naquela época, ou aqui, o Fellini entrava muito pouco. Era John Ford o tempo todo. Sim, melhorou indubitavelmente. Melhorou. Poderia ser melhor? Sem a menor sombra de dúvida. Vai melhorar? Tenho certeza. Eu não me lembro, é alguém, não sei se é Benedito Rui Barbosa, não sei, que escreveu lá nos finalzinho dos 70 uma telenovela com o filho do Gianfrancesco Guarnieri, que era o ator, e esta telenovela era na Bandeirantes, acho que às 18, 19 horas, o Google daria conta disso para a gente depois. E chamava-se Os Adolescentes, que tinha uma abertura com a nona de Beethoven, se não me engano, eu sempre confundo a nona com a quinta. Enfim, né, e que era assim. E eu assistia, porque era noveleiro, e porque esse personagem do Guarnieri, não sei se era Paulo Guarnieri, não lembro o nome dele, jovenzinho, né, naquela época, não o Gianfrancesco, obviamente, mas o filho dele, que ele tem alguns filhos que se tornaram atores, né? Ele fazia um personagem gay. No final dos anos 70, pra gente, nossa senhora, aquilo, mesmo que no final o cara desvirasse gay, terminasse com uma garota. Mas pelo menos aquilo, você não tem noção de como fez a diferença. Hoje, nós temos vários personagens gays, né? Seja no cinema, na televisão, e eles são absolutamente criticáveis. Ducrot, pelo amor do Senhor, né, que a gente vê hoje. Olha isso. Eu acho que se tem só deve ter uma coisa positiva na reapresentação do Fina Estampa. Aliás, duas. Uma para reiterar de que se trata de uma péssima telenovela, não é que ela é ruim, ela é péssima, em que ela consegue transformar, a gente estava falando de interpretação, ótimos atores em péssimos atores, né, porque não sustenta. E tem esse Crow, que de tal forma se mostra anacrônico e que de alguma forma nos mostra o quanto nós avançamos de lá para cá, em 10 anos talvez, em termos de percepção dessa representação LGBTQI+. Né? Quando você... Já pensou se houvesse a personagem da Linda Quebrada no Segunda Chamada, lá nos anos 70, nos anos 80, o quanto talvez houvesse de mais grita quando o coronel Erasmo Dias resolvesse prender as travestis na rua, como ele fez. E vai saber o que se fazia com elas depois. Né? Então, é negável. Tudo bem, você tem estereótipos, claro que tem ainda, mas você tem personagens muito mais multifacetados, interessantes. Isso no que se refere no LGBTQI+. Né? Agora, na questão da população preta no Brasil, eu acho que os avanços foram enormes. Mais do que insuficientes diante da importância dessa população e da extensão numérica dessa população no Brasil. Né? Mas eu acho que é significativo que elas estejam ali na publicidade e na TV, na teledramaturgia. Né? Aí as pessoas falam, mas isso é migalha. Hello? É por aí que se começa. Não acredito que seja migalha. Mas eles estão ali apenas para vender. Em que sistema estamos? Que nem essa mesma pessoa que falou da eventual importância do canal aberto também fala assim, uma autocrítica da televisão. Eles nunca vão fazer autocrítica. Somos nós que temos que empurrá-los na parede e colocar o dedo no nariz deles e falar, vocês estão errando aqui, isso não pode mais. Somos nós quem? Nós, da academia, os movimentos. Né? Eu me lembro na Fina Estampa, quando a personagem da Dira Paz começou a apanhar do personagem do Alexandre Nero e nada se fazia na narrativa, o movimento feminista gritou, o Aguinaldo Silva falou, a novela é minha e eu faço o que eu quero. Até a Rede Globo falou, olha, a novela do cara. Né? Uma semana depois, a personagem de Irapaz estava na delegacia. Estava denunciando.
Porque o movimento feminista falou, isso não pode, vocês vão esperar até o capítulo 183 para ela tomar uma atitude, até lá muita mulher já morreu. Né? O movimento negro, o Joel Zito, pelo amor de Deus, naquele maravilhoso documentário dele, né, fala disso, quer dizer, o movimento negro se manifesta e a coisa muda. Então, isto, agora, é uma coisa importante, Daisy, essas mudanças que houve, elas não decorreram porque os marinhos ficaram mais sensíveis socialmente, porque o Saad, ou porque o senhor Abravanel se tornou um velhinho observador da sociedade e das suas mazelas. Não. Porque a sociedade se impõe cada vez mais nas suas representações, né, no seu movimento organizado. E não tem nada que me tire da cabeça que por termos alcançado esta dimensão dos movimentos sociais, sejam sem teto, sem terra, as mulheres, os negros, e eventualmente os LGBT, eu tenho muitas críticas em relação a isso, mas isso é uma outra história para uma outra conversa, é que nós estamos hoje, e não só aqui, mas no mundo, mas enfim, mas notadamente no Brasil, que nós estamos hoje observando a reação do conservadorismo. Porque ninguém reage a quando nada acontece. Quando a maré está para nós fica de boa. Agora, quando começa a bater uma água que não nos agrada, nós falamos, este mar é meu. Né? Só que aí, filhinha, a onda já começou. Né? Então, eu acredito que existe, sim, na publicidade. Né? É impressionante a quantidade de personagens negros na publicidade. Agora, você vai desprezar o discurso publicitário porque não é artístico? Por favor, né? Nós somos aqui pesquisadores de comunicação, antes de mais nada. E olha, tem coisas muito boas artisticamente falando em 30 segundos, que às vezes um teledramaturgo em 150 capítulos não consegue alcançar. Né? E estatisticamente a gente tem que ver quantos personagens insuficientes, sim, porque somos uma sociedade preta neste país. Então, o discurso audiovisual não os representa, absolutamente. Né? Mas é muito mais significativo do que era na minha época. Pelo amor de Deus, na minha época, não havia. Anos 80, anos 70, né? E temos muito a avançar ainda. É diverso. Veja, por exemplo, o personagem da Linda Quebrada, no Segunda Chamada, né? Belíssimo. Que se coloca, que não é vitimizado, que demonstra os problemas que ela vivencia no dia a dia, mas demonstra uma reação a esses problemas. Se eventualmente vai ser bem sucedida ou não essa reação, a gente não sabe. Quer dizer, né? É o processo, gente. Eu tenho certeza hoje que na luta social não há guerra vencida, não haverá, nunca haverá. Há batalhas a serem enfim, superadas. Né? E a reação virá. Até que, eventualmente, alguma coisa aconteça, que não acredito que vai acontecer, mas, enfim, as pessoas têm que lutar, gente, é isso. Né? Pode ser que amanhã... só uma coisa, eu estava vendo, não sei se você conhece, aquela série Babylon Berlin, que é uma produção... Então, é linda, a produção é fantástica. Assim, eu vi cenas lá que, assim, raramente eu tenho vontade de rever só por causa das cenas. E a gente percebe que o mundo, em alguns momentos, né, alcançou um grau de liberdade. Eu estou falando porque me ocorreu, né, a Alemanha dos anos 20, a Europa dos anos 20, um grau de liberdade nesse sentido, por mais opressão que havia contra a mulher, contra os gays, e havia. E, por exemplo, essa série não se furta a colocar. Mas havia também um elan, uma força de vir ao palco, de aparecer na vida social e de se fazer existir, né? Que foi abafada pelo processo histórico, seja do advento do nazismo, depois do conservadorismo americano dos anos 50, que, de repente, nos anos 60 começou a se resgatar de novo. Percebe? Né? Quer dizer, não existe bonança o tempo todo na história, gente. Né? É ir e vir. Não sei se há um tratamento ideal, mas eu acho que o tratamento que deve ser dado
há esses corpos diversos, corpos foi ótimo, esses corpos diversos que existem na sociedade brasileira, é o tratamento que eles, a partir de socialmente organizados, decidem que devem ter. Percebe? Quer dizer, o que as mulheres falam que deve ser colocado sobre elas é o que deve ser colocado sobre elas. O que os negros falam que deve ser colocado sobre elas é o que deve ser colocado sobre elas. Né? E o que os LGBTQI+, falam, né, a partir da sua organização social. Eu não acho, eu tenho visto coisas, assim, se fala, meu Deus, né, de indivíduos, eu não estou falando da expressão individual. A expressão individual, ela está muito enviesada. Ela não me interessa. O que me interessa é a expressão retirada de um grupo que cuida, que reflete e que conclui coisas, mesmo que temporariamente. Né? Sem organização social, não rola. Né? Então, e eu acho que esses avanços que nós estamos discutindo, que nós estamos presenciando e que não nos satisfazem os avanços, eles são frutos dessa organização social. Né? Como eu falei antes, não é porque uma alma caridosa resolveu escrever um roteiro sobre isso. Né? Há também muito da pressão do mercado. Sim, mas, assim, nós temos, me parece, cada vez mais eu estou convencido, principalmente sobre a questão do negro no Brasil, né? Um capitalismo e uma elite, já falaram isso 1000 vezes, né? Que ela prefere perder dinheiro a estar do lado de um negro no voo da Gol para Trancoso. Né? Eu prefiro não ter o dinheiro dessa pessoa a tê-la junto a mim, porque ela deve estar abaixo de mim. É isso a cosmovisão natural deles. Né? E isso é muito complicado neste país. Então, também uma pressão econômica? Mas a nossa sociedade não age apenas pelo valor do dinheiro. Nós temos elementos estruturais muito mais enraizados em nós. Eu estou falando da escravidão, né, do racismo. É disso. Eu acho que é isso que importa. Né? Acho que a questão da mulher é importante, a questão LGBT é importante, mas a gente não vai avançar 1 milímetro. Porque enquanto a mulher pode avançar, mas é a mulher branca que vai avançar. As estatísticas estão aí. Né? Nós tivemos a Lei Maria da Penha, mas quem parou de ser morta foram as mulheres brancas, as mulheres pretas aumentaram o feminicídio junto a elas. Percebe como é cruel isto que nós vivemos? Então, enquanto nós não atacarmos a questão do racismo na nossa sociedade, não avançaremos enquanto tal. Né? Né? Então, é claro que não é por isso que a gente vai largar o resto. Né? Não sei nem se hierarquizar, talvez eu esteja, mas é assim que eu vejo, sorry. Né? Então, eu acho, estou falando isso porque é a partir da organização dos movimentos sociais que vão fazer pressão. Não é o pink money ou black money ou whatever. Né? É o movimento social que vai falar, olha, é preciso que isso aconteça ou, aí não sei, ou 3 pontinhos, é eles que vão dizer. Mas, de alguma forma, me parece, quase que intuitivamente, é que isso que está acontecendo, né? É esta verbalização e este inconformismo que ainda é mínimo, mas que está presente, que é muito diferente daquilo que eu vivia lá nos anos 70, em que, apesar de viver num bairro majoritariamente negro, mas também, né, a minha casa era frequentada pelas italianas da vila, né, e eu percebia um racismo latente, cordial, né, uma coisa assim, a boca pequena, né, mesmo nas camadas mais populares. Né, e tudo se resolvia, tudo ficava bom. Né, não havia. Hoje, acho que se isso acontece, não haverá preto algum que vai ficar calado. Né? Vai colocar na parede e vai falar, escuta aqui. Seja aqueles das camadas mais populares, até aquele que eventualmente ascenda. Né? Acho que é um processo, hein? Espero que ele avance até, mas sem atacarmos isto, não haverá feminismo, não haverá luta de classes que tenha sucesso neste país. O meu canal, o mais democrático que eu possa tentar ser,
não que eu seja, mas que eu posso tentar ser, eu acho que haveria, antes de mais nada, mesas de debate e discussão com opiniões divergentes, né? Acho que haveria de se colocar aí pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, na tentativa de fazer com que o público produza uma opinião pessoal a respeito daquilo que se debate. Penso que deveria haver uma multiplicidade de teledramaturgia que recorresse majoritariamente a manifestações, a representações das nossas culturas, né, e da cultura popular. Eu estou farto de saber dos brancos de classe média e da elite brasileira, né? Por isso que essa novela do Manuel Carlos agora não vale a pena ver de novo, a tal da Laços de Família, pelo amor de Deus. Aquela branquitude com a Thalma de Souza tadinha ali fazendo empregada. Não, ninguém merece, né? Quer dizer, a gente sai para as ruas do Leblon e parece que é o Milton Gonçalves de novo falando na negação do Brasil, que pelo menos a telenovela, né, dos anos 70 que ele reclamava, que era lá, né, no Meyer e não tinha nem figurante preto. Parece que 30 anos depois o Manuel Carlos, apesar de estar no Leblon, mas no Leblon também tem preto porque a favela está do lado. Na rua tem, né? Porque tem o fulano que está atravessando a rua para vender sacolé na praia. E ele é preto. E eles excluem, invisibilizam. Não faz sentido, não faz sentido. Né? Isto é um crime. A experiência, olha, eu não sei se eu gostei muito do Pantera Negra, mas gostei muito de ter ido, porque eu tive, por uma única fração de minuto na minha vida, a sensação que, eventualmente, a população negra tem na maior parte da sua vida, que é se colocar diante de uma tela, e a tela é, sim, um espelho da sociedade, na medida em que você vai para ela, seja a tela de televisão, seja a tela do cinema, agora a tela do celular e as outras tantas que há, né? Você vai querendo se ver, querendo encontrar algo que te represente. Aquilo que eu te falei dos adolescentes da novela, né? Você não tem noção de como foi bom encontrar alguém que tinha alguma coisa dos meus desejos. Né? Faz uma diferença total. Né? E essa população toda não se vê, e quando se vê é estereotipada, e quando se vê é achacada. Né? E eu tive essa sensação de estar diante naquele cinema e perguntar, cadê eu ali? Eu não estava ali. Foi ótimo. Né? Mas é mínimo. Então, esse meu canal seria isso. Teria muita teledramaturgia nacional, a teledramaturgia estrangeira entraria só se fosse realmente boa, porque eu acho que a teledramaturgia nacional dá de 10, 20 a 0, né, para tudo isso, para a maior parte das coisas que vêm dos Estados Unidos para cá. É muito ruim, audiovisualmente medíocre. Né? Eles têm de aprender muito com a gente. E acho que não gosto de documentário de natureza, acho um porre, mas eu não sou ecológico. Mas teria alguma coisa, porque eu acho que é importante, né? Mas acho que num olhar mais crítico. E a diversidade, eu acho que a diversidade seria um privilégio. Um privilégio não, uma prioridade, desculpa, privilégio é bobagem, prioridade. Assumam o seu papel perante a sociedade brasileira. Né? Televisão não é a mesma coisa que padaria. Como eu digo, a produção cultural não é a mesma coisa que produzir detergente. Não que pão ou detergente seja importante, mas é um outro papel que excede, né? Porque trabalha com a questão da cultura, e a cultura é essencialmente construída a partir da experiência e da vivência das pessoas em sociedade, seja do que elas viveram e seja do que elas vão viver. Né? É como que um combustível desta vida. Né? E esse viver se dá em ritmo, em qualidade, em desenvoltura, a partir da qualidade do combustível que é a cultura. E quando você trabalha com cultura, você trabalha com visão de mundo, com ideologia, então você tem que estar a serviço da sociedade, não colocá-la ao seu serviço para obtenção dos lucros. Né? Eu não sei onde, mas eu acho que os nossos CEOs, né, os nossos empresários da comunicação e da televisão, eles têm um despreendimento tal que um deles, o maior deles talvez, ou um dos maiores, chega a dizer, num determinado momento da sua trajetória, que educação é com o governo, eu não tenho nada a ver com isso. Tal a sua alienação, né,
do seu papel. Então, aqueles que comandam as TVs abertas neste país têm, antes de mais nada, assumir o seu papel social. E isso é uma ilusão. É nada. Acho que talvez o grande erro dos governos de esquerda ou de centro-esquerda que houve neste país foi não ter atacado isto. E se caíram majoritariamente por causa disto. Né? Atacar, construir uma nova legislação, pensar um novo meio de conduzir estas empresas a partir do que elas já fizeram, né? De reconstruir um panorama da televisão no Brasil, uma vez que a televisão é ainda um elemento importantíssimo. Talvez seja por isso, Daisy, que os nossos alunos, né, os nossos intelectuais de classe média, têm uma aversão tão grande à TV. Né? Talvez seja uma construção que se faça para que ela não seja pensada, estudada e transformada. Porque no momento em que ela for pensada, estudada e transformada efetivamente, nós teremos um instrumento importantíssimo para estudar, pensar e transformar o país. Não é a literatura que vai transformar, não é o teatro que vai transformar o país, é a televisão, é o audiovisual.